Eu fico me perguntando, que mistério é esse, o encontro humano, não é? Cada olhar nosso aqui. O que é isso que nos faz viver, nos faz olhar, nos faz ser tocados numa dimensão de reconhecimento que o outro sempre nos revela a nós mesmos. Nós estamos aqui hoje pensando, como a professora falou, dessa dimensão do respeito que o Paulo Freire traz, né? O Paulo Freire ele fala que é impossível educar sem essa consciência de uma humildade. Como a professora, eu vou estar retomando, eu vejo que a fala da professora ela é muito significativa nesse momento para o que nós poderíamos estar trabalhando hoje aqui. Mas eu continuo nesse... Sabe aquele estado do tálmazen dos gregos? Né? Esse espanto que é estar diante do outro. O espanto de saber que o outro possui o sopro da vida que eu também possuo. E o educador é aquela pessoa que ama o sopro da vida que vive em si mesmo e vive no outro. O educador, ele não tem patrão. Vocês concordam comigo? Eu estou falando com pedagogos e talvez com psicólogos também, né? Aliás, quando a gente sabe que a vida e que existir é serviço de viver em comunhão com a vida que vive em nós, a nossa relação com o trabalho é totalmente outra. Mas o educador, ele está o tempo todo diante desse mistério, dessa alegria, dessa presença que é a vida do outro. Por exemplo, agora, né? Professora Eda, professora Janine, quantos estão olhando para a gente? E nós também estamos olhando para vocês. Mas, no caso do educador, ele recebe muita energia da vida de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, quando ele entra em contato na relação do processo educativo. E o processo educativo é, acima de tudo, aquilo que Dewey falava. Educar é viver. Não existe educação desassociada da vida. Então, quando a gente está com os estudantes, a gente está diante da vida de cada estudante. E o mais importante é a tomada de consciência dessa vida que vive no educador e no educando, em cada educando. Na maioria das vezes, a gente está tão envolvidos, até na universidade acontece isso, na faculdade, né? É tanto conhecimento, é tanta aquisição de conhecimento, e, às vezes, as pessoas não levam um segundo sequer para reconhecer e admirar, e respeitar e apreciar a vida em cada estudante que está em sala de aula. E, nesse momento, eu queria pedir um momentinho da gente, que cada um de nós, nesse momento, a palavra respeito ela tem alguns significados. Um dos significados da palavra respeito, olha que interessante, é admirar. Outro significado é apreciar. Só pode respeitar quem aprecia. Só pode respeitar, outro significado da palavra respeito, é considerar. Além da palavra considerar, apreciar, a gente também vê nesse significado da palavra respeito, além da admiração, eu acho que é uma palavra muito bonita, que é a gentileza. Então, quando a gente fala de respeito, a gente fala de algumas dimensões do encontro humano. E aí eu gostaria que a gente ficasse agora um pouquinho quietinho, só observando a nossa respiração. É linda a dança da respiração. Cada um de nós sabe da dança da respiração. Quando a gente inspira, tem um momento que a gente se desapega da inspiração e tem que deixar vir a expiração. Então, a própria dança da respiração, ela é uma dança do respeito. Então, eu queria que a gente observasse as nossas presenças. Quando eu falo as nossas presenças, é porque é a minha em conexão com todos nós.
E nessa dimensão da palavra respeito, que cada uma escolhesse um desses significados. Né? Respeitar é admirar, respeitar é considerar, respeitar é apreciar, respeitar é ser gentil, respeitar é aceitar a diferença, respeitar é deixar o outro seu caminho da vida dele, deixar o outro descobrir o significado da sua vida. Então, momento de respiração, e a gente pode, nessa respiração, da observação da dança, do inspirar e do expirar, o que a gente gostaria de convidar para o nosso ser, que a gente poderia dizer assim, nesse momento, eu assumo o meu autorrespeito. Eu respeitar a mim mesma. Vamos ficar aí nessa dimensão dessas escolhas do respeitar. A respiração sempre está no agora. Quem continua no mergulho pode ficar no mergulho. É maravilhoso ficar no mergulho da nossa morada de ser, da nossa morada que é a nossa vida. O educador que frequenta a sua habitação de ser e respeita essa habitação, é impossível ele desrespeitar o educando. Por outro lado, o educador que não tem consciência da morada da vida que vive nele mesmo, ele naturalmente desrespeita o outro e acha que isso é muito natural. Uma das primeiras dimensões do educador é começar a pensar nesse direito que ele tem, primeiro, de se autorrespeitar. Apreciar a vida que vive nele. Admirar a vida que respira nele. E quando a gente admira a vida que vive em nós, quando a gente aprecia a vida que vive em nós, a gente não fica dependendo do que o outro pensa da gente, se o outro aceita a gente ou se o outro não aceita a gente. Então, parece que no mistério da vida que vive em nós, é a vida que vive na gente, então ela vive na gente quanto tempo ela quiser viver. A gente não precisa ficar preocupado quanto tempo a gente vai existir. Então, essa compreensão ela é essencial para quando a gente pensa numa pedagogia das virtudes. Nós temos direito de viver no conforto de uma experiência de vida do agora, onde nós estamos em conexão com o respeito, que é a admiração, o apreciar, o considerar, o aceitar a vida que vive em nós. Mas eu gostaria... qual é a nossa temática de hoje? O respeito como uma atitude fundamental no processo educativo. E aí eu fico me perguntando, o que é isso mesmo, né? O respeito, e eu já comecei a trazer para vocês algumas dimensões. Agora, eu tenho certeza absoluta que quem não se autorrespeita, nunca vou falar nunca nessa dimensão, ela pode, de uma maneira assim, educável, entre aspas, respeitar o outro porque as boas maneiras exigem. Mas se esse não era o respeito que a Maria Montessori falava, estou falando com educadores, que o Dewey falava. Não sei se vocês já estudaram o Froebel, o Pestalozzi, né? Fantástico. Olha o que Pestalozzi fez. O Pestalozzi amava, respeitava, apreciava a vida. E ele sabia que a vida vivia nas crianças. E ele se oferendou para cuidar das crianças, junto com, logo depois, o Froebel. Vocês conhecem aquele educador que, na Segunda Guerra Mundial, ele cuidava das crianças que estavam na rua? Né? E ele não era judeu e ele tinha direito de não morrer no campo de concentração. E ele foi convidado, ele era muito importante. Vocês conhecem esse educador? Vocês já estudaram esse educador? Então, esse educador, o que ele fez? Ele cuidava das crianças que viviam na rua, que estavam sem pai, sem mãe.
E ele amava a vida de cada criança. E no momento quando as crianças precisaram passar por aquele holocausto terrível, ele falou para as pessoas responsáveis por aquele genocídio, que nós não estamos separadas também dela. Eu vou estar com eles na nossa última lição. A nossa última lição vai ser a morte. E nós vamos morrer com alegria. Então, eu vou ensinar os meus filhos, que para ele eram os filhos dele, a morrer com alegria. A morrer em estado de presença. A morrer sabendo que a vida é maravilhosa e que a vida não morre. A vida não morre. Por isso que é um encanto encontrar o outro. A vida não morre. A vida não depende de 15 anos, 20, 30, 70. E aí a gente percebe como a vida ela é para ser apreciada, admirada, considerada, cuidada. E isso é o respeito. Então, esse educador, ele foi e, junto com as crianças, ele morreu no sentido físico e morreu educando. Aí eu me pergunto, quantos de nós aqui está disposto a viver de fato educando? Não vou falar morrer, né? Não vou chegar nessa radicalidade. Embora a gente sabe, cada minuto nós morremos. Cada minuto a gente não é o mesmo. Só que o agora não tem tempo. O agora não tem tempo. Quando a criança está jogando bola, sabe aquela criança que gosta muito de... Aqui é baba que fala? Baba, futebol? Como é que fala? É baba? É futebol, né? No lugar que eu estou morando, lá em Salvador, o pessoal fala é pelada. Pelada, baba, futebol. Vocês já viram alguma criança que gosta muito de baba e de futebol está fora do agora? Ela fica fora do agora? Não fica fora do agora. Ela está sempre no agora, no momento presente. O educador que vive o autorrespeito a si mesmo e, consequentemente, o respeito aos educandos, ele permite que os educandos, em alguns momentos do processo de aquisição de conhecimento, frequente essa espacialidade do agora. E isso é respeitar. Apreciar o outro é não querer que o outro seja outra pessoa. Quando nós queremos que o outro seja outra pessoa, nós estamos fora do respeito, dessa dimensão do respeito. Mas se eu não aceito a mim mesma, como eu vou respeitar o outro? Podemos falar, alguns de vocês gostariam de falar de algumas virtudes? Nós estamos falando só do respeito. Quando a gente fala de virtudes, nós poderíamos falar de algumas outras virtudes? Alguém gostaria de compartilhar? Alguém falou de gentileza. Responsabilidade. Saber ouvir o próximo, a escuta. Né? Aquela escuta que ouve. Aquela escuta que ouve. Então, eu gostaria de encerrar minha fala sugerindo uma atividade. Eu queria perguntar se 2 pessoas poderiam se oferecer para a gente fazer uma atividade que vai durar 1 minuto. Eu tenho ainda 1 minuto? Mas eu precisaria de 2 pessoas para se oferecer. Você, qual é o seu nome, querido? Jason. Muito prazer. Então, vem cá, querido. Eu precisaria de uma outra pessoa. Pessoal, no agora, nós temos condições de ouvir o chamado da vida que nos chama o tempo todo. O tempo todo a vida nos chama para estar vivendo essa vida que nós temos direito de viver, com várias virtudes, como vocês falaram, com a gentileza. O exercício seria esse, e nós não podemos fazer o exercício com ele se nós quisermos. Deixa eu guardar seu nome bem. Jason. Jason, e você? Sara.
Então, a Sara, eu vou sugerir assim. Sara, eu vou sugerir que você fale o que você quiser falar agora, o que você quiser falar. O que vai acontecer com Jason? Jason. Ele não só vai ouvir. Você poderia falar, já que você está aqui? A vida, ela deve ser apreciada. Deve ser apreciada. Comemorada, aplaudida, respeitada. Vocês observaram? Ele falou, e à medida que ele estava falando, no mesmo momento, eu falava as palavras dele. É repetir a palavra que ele fala, não inventar outra palavra, nem interpretar outra palavra. Então, eu vou propor que um de vocês vai falar e o outro vai repetir. Bem, para mim, o respeito diante de todas as pessoas, para mim, é essencial. Porque estar diante de outras pessoas e saber que você é respeitada ou respeitar o próximo é excelente. É assim que o educador que respeita o seu estudante ouve o estudante. Vocês entenderam? Na maioria das vezes, a gente não ouve o outro, a gente interpreta o que o outro fala. Uma coisa é interpretar, outra coisa é ouvir. Ouvir é apreciar. Ouvir é acolher. Ouvir é aceitar. Ouvir é cuidar. Ouvir é admirar a vida que vive no outro e vive em si mesmo. Essa é uma das dimensões da pedagogia das virtudes. O respeito. Querida, obrigada. Viu? Sara, obrigada. Obrigada, querida. Diante de parâmetros, por assim dizer, os educadores não são respeitados quando se pode analisar sistematicamente. Como manter esse amor pela educação? Como os educadores manter esse amor na educação? Obrigado. Essa é uma pergunta que eu me faço também. Me parece que como manter esse amor... primeiro é você saber que não é você que ama. Não sei se eu vou conseguir traduzir o que eu gostaria de traduzir, o que eu estou sentindo agora. O Santo Agostinho, ela falou para a gente, né, do Santo Agostinho. O Santo Agostinho dizia isso. Não sou eu que amo, mas o amor ama em mim. Nós temos o direito de estarmos em conexão, full time, com essa presença do amor em nós. Porque uma parte da gente, da nossa psique, quando ela fica muito envolvida com as ilusões das miragens, né? Por exemplo, eu vim domingo para cá do Rio de Janeiro, nossa, passamos por algumas turbulências, e assim umas nuvens, mas depois que atravessava, era um céu maravilhoso, era um céu impressionante. Então, às vezes, nós precisamos aprender a ter o avião. Para mim, o avião seria a energia do amor, esse amor que Santo Agostinho falou, que ama em nós, para atravessar algumas nuvens das nossas miragens, das nossas experiências do passado que deixaram marcas. É muito difícil quem não é amado, com esse amor, amar. Então, o educador é aquela pessoa que se abre para essa descoberta. Então, o amor, para mim, é um exercício. Então, por exemplo, aquela pessoa que fala uma coisa que você não concorda. Vocês já viram aquelas pessoas? Elas são capazes de destruir uma outra. Pensou diferente de mim? Não está de acordo com o que eu penso? Aí vem aquela nuvem das turbulências. Tem pessoas que destroem as outras com um olhar, com uma palavra, com um gesto. Então, essa conexão ela é de vida prática. Né? Perguntar, quem em mim está fazendo com que eu rejeite o outro? Na maioria das vezes é o nosso ego. O nosso ego não ama. Então, a gente tomar consciência que o ego não ama. Quem ama em nós é o amor. E nós temos o direito de nos conectarmos com esse amor na prática da vida mesma. Eu gostaria de dar um exemplo bem prático. Né? Você está com alguém que pensa o oposto de você. E esse alguém, por exemplo, é alguém que está fazendo algo comum, tem o mesmo objetivo que você tem. Por exemplo, alguém que está cuidando de um grupo de crianças.
Um está querendo que a criança tome banho 7 horas e o outro quer que tome banho 6 horas. Há pessoas que se destroem por causa disso. Há pessoas que se destroem por causa de uma salada de alface. Quer que coloque tomate e a outra não quer que coloque tomate, quer que coloque cebola. E, às vezes, o encontro acaba no tomate e na cebola. É observar quem em nós faz isso e sair dessa nuvem, ou das miragens, ou das neblinas. Isso é um exercício, mas é um exercício que exige autoconsciência, autopresença e, acima de tudo, amor à vida que vive em mim e no outro. Apesar de hoje nem sempre eu estar em sala de aula, eu quero compartilhar com vocês, ou seja, agora, no agora, a alegria de estar aqui, porque a minha alma é de educadora, é onde eu me percebo e é onde eu me encontro. Quando nós estávamos no início ouvindo o hino, eu lembrei de um momento da minha vida em que eu trabalhava numa escola e eu fui convidada para viajar para um seminário em Minas Gerais, era em Uberlândia, era um seminário da AMAI, que é a Associação Mineira de Ação Educacional, e eu era uma professora recém-formada, isso foi em 92, não façam contas. Então, eu era uma professora jovem, ou seja, tinha acabado de me formar, e eu fiquei completamente encantada naquele espaço. Era no Centro de Convenções de Uberlândia, e eu fiquei simplesmente perplexa com a quantidade de professores que ali se encontravam em busca de um saber, e de um saber que iria proporcionar uma prática educativa mais coerente, dentro das suas escolas, dentro das suas cidades. E aquele lugar ele mexeu completamente comigo, porque nós tínhamos um crachá, e para entrar no evento, esse crachá, nós também usávamos um bottom. E este bottom tinha um mapa do Brasil e tinha escrito: eu ainda mudo esse país, eu sou professor. E eu lembro como que isso provocou mudanças fundamentais no meu olhar de educadora a partir daí. Eu descobri que realmente é por meio da educação, e essa foi uma descoberta, uma autodescoberta, que por meio da educação eu iria ter a possibilidade de provocar alguma mudança no país em que eu me encontrava. Então, hoje, ou seja, quando eu fui chamada para estar aqui com vocês, para falar sobre o respeito, várias coisas eu pensei, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre elas. Eu trouxe, para iniciar, só para que a gente possa refletir, os 4 pilares da educação segundo a Unesco, que foram criados em 1999, visando metas para a educação do século XXI. E esses pilares, eles são 4. Então, é o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver com os outros e o aprender a ser. Mas o que é interessante é que, hoje, a própria pedagogia ela se volta muito para os dois primeiros pilares, que é o aprender a conhecer e o aprender a fazer. Ou seja, nós ali, em sala de aula, e nós, enquanto professores, temos todo um cuidado com o conhecimento que nós levamos, no sentido de que o nosso aluno se torne especialista a respeito de algo e que ele aprenda a fazer a partir desse conhecimento. Ou seja, essas 2 esferas, elas são muito comuns à nossa prática pedagógica. Nós aprendemos técnicas, aprendemos didáticas, aprendemos metodologias para que possamos, de alguma maneira, fazer com que o nosso aluno aprenda
a conhecer e aprenda a fazer. Mas nem sempre nós conseguimos atingir a própria dinâmica do aprender a viver com os outros e aprender a ser. Aprender a viver com os outros, primeiro, diz respeito ao fato de eu sair do meu próprio olhar. Eu me enxergo no outro. Aprender a ser é o que caracteriza toda a importância de nós estarmos aqui, vivendo hoje no planeta. E, apesar de serem dimensões tão importantes, nem sempre a escola dá a fundamental importância para o aprender a ser e o aprender a viver com os outros. Por quê? Nós baseamos muito a nossa educação num paradigma. Esse paradigma era o paradigma cartesiano. Descartes, em algum momento, inclusive para que nós pudéssemos avançar enquanto ciência na humanidade, ele pegou o todo e dividiu em partes. Ou seja, o todo era separado para que a gente pudesse compreendê-lo. E assim todas as áreas de conhecimento foram afetadas por esse olhar, que é um olhar cartesiano, é um olhar que separa, um olhar que não integra. E assim a nossa escola ela foi totalmente influenciada por esse paradigma, essa forma de se conceber o conhecimento. Então, a partir daí, a gente começa a pensar que nós precisamos mudar os paradigmas, ou seja, esse modelo, esse caminho que nos aponta a educação, ele precisa ser, de alguma maneira, reformulado. E aí entra uma nova perspectiva do paradigma da complexidade. No paradigma da complexidade, que eu não sei se alguns aqui já tiveram a oportunidade de estudar, Edgar Morin é um que fala muito sobre essa nova forma de conceber o conhecimento dentro das escolas, dentro da nossa pedagogia. Esses conhecimentos eles são interligados, porque nós baseamos a própria complexidade dentro de uma visão orgânica. Hoje a gente fala tanto dessa... a gente utiliza tanto de algumas palavras como ser ecologicamente correto, a sustentabilidade, a própria forma orgânica. De onde que vem isso? Em algum momento, os cientistas eles começaram a observar uma forma perfeita de vida. E essa forma é a natureza. Eles têm uma maneira de se organizar que todas as teorias do conhecimento começaram a observar como é que se organiza. Como é que é essa dinâmica da natureza para que ela se mantenha viva? Quais são as capacidades que elas têm de se reformularem? A partir daí, a gente começou a perceber que a nossa educação ela não se pautava numa forma orgânica. Ela não estava interligada, ela estava separada. Ela não favorecia a dinâmica que é a dinâmica da própria vida. Então, os nossos currículos eles ainda apontam muito para essa visão, que é uma visão separada, que não é uma visão conjunta, integrada. Só que, quando a criança vai lá fora, ela pode até não ter ideia do que é a matemática, mas, quando ela vai comprar uma pipa, ela prontamente utiliza do seu conhecimento para saber quanto que ela tem de dinheiro e quanto que vai sobrar para ela comprar aquela pipa. A vida ela é tão mais dinâmica. Os processos são tão mais contextualizados e nós separamos tanto o conhecimento. Com essa nova perspectiva, nós integramos. E se a gente integra tudo, se muda todo o olhar da docência. Por quê? Porque, até então, nós fomos acostumados a pensar mais em técnicas do que no outro. Então, ou seja, eu pensava a pedagogia, eu fiz, na época do magistério, que eu sou da época do magistério, da escola normal, antes do curso de pedagogia, eu tive didática 1, tive didática 2, tive didática 3. Eu sabia várias técnicas, mas, ao entrar numa sala de aula, eu descobri que a dinâmica era uma dinâmica muito específica. E ela não é assim tão objetiva.
ela traz uma subjetividade, uma singularidade que a teoria da complexidade hoje ela consegue abarcar. O que seria essa complexidade? Nós estamos ligados. Na teoria da complexidade se diz que todos nós, cada ser humano, está ligado um ao outro por elos energéticos. E a própria visão que nós temos hoje, que é muito comum nas redes sociais, é a visão que nos liga. Do ponto de vista acadêmico, hoje sabemos que todos nós estamos conectados por redes energéticas. E se eu, então, sou ligado a você, a você, a você, e nós estamos ligados às outras cidades e aos outros países, nós não temos mais como pensar no único. Quando a gente pensa no único, nós nos vemos obrigados a pensar no todo. A teoria da complexidade muda completamente o olhar do professor dentro da sala de aula. Mais do que eu pensar em técnicas, eu tenho que pensar no outro, no que me liga a esse outro. Isso muda toda uma ética, porque eu tenho que cuidar de mim, mas não adianta eu cuidar de mim se o outro não está sendo cuidado, porque como ele está ligado a mim, eu vou ser afetado pelo fato dele não estar feliz. Quando eu penso em felicidade, eu penso numa felicidade coletiva e não numa felicidade individual. A partir daí, muda tudo na educação. A gente muda principalmente o nosso olhar de docente. E aí eu trouxe uma frase do Edgar Morin. O enfraquecimento de uma percepção global leva ao enfraquecimento do respeito. Cada um tende a ser responsável apenas por uma tarefa especializada, bem como ao enfraquecimento da solidariedade. Ninguém mais preserva o elo orgânico entre as cidades e os seus cidadãos. Ou seja, se hoje, dentro da perspectiva da complexidade, fazer o bem não diz respeito só ao fato de uma esfera bondosa, diz respeito da esfera da sobrevivência. Nós precisamos cuidar um dos outros, porque só assim nós vamos sustentar o mundo. A visão da sustentabilidade é uma visão de total respeito a quem está ao meu lado, total respeito à natureza. Nós estamos todos interligados. Quando eu cuido de mim, eu cuido de você. E quando eu cuido do outro, eu cuido de mim. Eu acho lindo isso. E quando eu vinha para cá, eu pensava, então, em termos de respeito, qual é essa nova prática? Essa nova prática é o seguinte: eu, enquanto professor, eu tenho que entrar na sala de aula e observar muito mais esse outro que está à minha frente. Mais do que levar uma série de teorias, eu tenho que observar, assim como a Noemi trouxe aqui, eu tenho que observar o que esse outro já traz de conhecimento a respeito daquele determinado conteúdo que eu vou tratar. Qual é a vivência dele a respeito disso? Qual será a melhor maneira dele aprender? Como seria ele ensinando esse determinado conceito para os seus colegas? Mais do que eu ir com respostas prontas, eu devo assumir uma postura de professor questionador. Como fazer com que os meus alunos aprendam mais? Isso é um olhar extremamente que muda todo esse processo. Então, quando eu penso em educação, eu penso, antes de mais nada, nos saberes. Eu começo olhando para as crianças, né? E eu acho que isso distingue o educador. O educador ele está focado não nos processos, ele está focado no humano, no que está no outro. E aí eu trouxe uma frase de Paulo Freire que fala exatamente isso. Nessa frase ele diz, no fundo, o essencial nas relações entre o educador e o educando, entre as autoridades e as liberdades, entre pais, mães, filhos e filhas, é a reinvenção do ser humano
no aprendizado de sua autonomia. Me movo como educador porque, primeiro, eu me movo como gente. Ensinar e, enquanto ensino, testemunhar aos alunos o quanto me é fundamental respeitá-los. E respeitar-me são tarefas que eu jamais dicotomizei. Nunca me foi possível separar em dois momentos o ensino dos conteúdos da formação ética dos educandos. A prática docente, que não há sem a discente, é uma prática inteira. Ou seja, não existe metodologia sem o outro. Isso muda toda a situação. Houve um momento em que eu assisti uma palestra de Alicia Fernandes, que é uma psicopedagoga argentina, a qual eu estimo muito, e ela dizia que um arquiteto pode construir casas belíssimas, mas pode morar numa casa caindo aos pedaços. Mas com o educador, ele não é capaz de provocar muitas mudanças no outro se ele não se permite essas mudanças em si próprio. Ou seja, como que eu vou ensinar a respeito de solidariedade, de cooperação, de amor, se eu próprio não sou amor, não sou solidariedade, não sou cooperação? É impossível. A gente precisa nos tornar. O educador ele tem que ter tanto cuidado com a sua morada, né? Ou seja, com esse espaço interno que o faz alguém digno de trazer, ele se preenche tanto dessa dimensão cooperativa e amorosa que ele transborda, vai além. E aí é quando realmente a prática, ou seja, a relação professor-aluno é impactante. Quando eu vou além e eu encontro o outro, nisso que eu me tornei. E aí, para finalizar aqui, eu trago Rubem Alves, em que ele diz: os saberes científicos e filosóficos não ensinam a solidariedade, assim como a crítica da música e da arte e da pintura não ensina às pessoas a beleza da música e da pintura. O corpo é como um canteiro. Nele se encontram em estado de latência sementes. A solidariedade nem se ensina, nem se ordena, nem se produz. A solidariedade tem que brotar e crescer como uma semente. Que possamos germinar essa semente em nós, para que, de alguma forma, isso influencie aqueles que, em algum momento, nós vamos, né, ou seja, nós vamos compartilhar em sala de aula. Que esse encontro ele se dê de uma forma máxima. E aí eu finalizo também com uma frase de Rubem Alves. Durante muitos anos eu usava ela no meu caderno de plano de aula. Quando eu era professora de educação infantil, tinha caderno de plano de aula. Eu usava com as canetinhas, eu fazia aqueles planos de aula. E a frase que estava no meu caderno era a seguinte, era uma frase de Rubem Alves. Ensinar é um ato de imortalidade. De alguma maneira, continuamos a viver naquele que aprendeu a ver o mundo pela magia das nossas palavras. O professor, assim, não morre jamais. Que cuidemos dessa imortalidade que nós estamos levando para o outro. Que seja com muito respeito e com muito amor e com muito cuidado. E com a dimensão de que só assim a gente pode se tornar o educador na sua palavra máxima. E aí, voltar àquele meu início, né? Ou seja, quando eu carreguei aquele bottom muito nova e cheia de esperança. E aí, sim, eu vou mudar esse país, porque eu sou além de um professor, eu sou um educador. Obrigada. Diante de parâmetros, por assim dizer, os educadores não são respeitados quando se pode analisar sistematicamente. Como manter esse amor pela educação, como os educadores manter esse amor na educação. E para ela como mudar os paradigmas fixos para o dinâmico. Obrigado.
Tomar liberdade de colocar enquanto experiência própria também essa questão do amor. Eu trabalhei 14 anos em escola e há 10 anos eu estou em sala de aula de ensino superior, e eu penso que o que mantém o meu amor à prática é a capacidade de eu aprender. A cada turma, a cada situação, elas não são fáceis muitas vezes, mas o desafio de superação e a aprendizagem que cada turma ela propõe, ela é fantástico. Então, assim, eu penso que o amor na docência, ele está muito ligado a essa mudança que você se permite a cada turma que você encare. E em termos de como mudar os paradigmas. Ou seja, hoje nós temos um currículo escolar que se pauta ainda nesse paradigma, que é um paradigma em que o foco ele é maior no conteúdo do que no próprio ser. Muito embora já exista um movimento mundial para que pensemos novas formas de educar, novas trilhas para a educação. A própria teoria da complexidade, que é hoje a academia abraça tal paradigma, até no sentido de se tornar um mundo mais sustentável a partir dele. As áreas de conhecimento elas precisam abraçar esse paradigma. A própria transdisciplinaridade. O que é o transdisciplinar? É o que está além da disciplina. É o que nos faz humanos. Não é o conhecimento, não é o objeto de conhecimento. É aquele que apreende o objeto. É o essencial. Então, eu acho que as linhas, todas as escolas, todas as atividades educacionais que estão voltadas para uma prática transdisciplinar, para uma prática em que a pedagogia da complexidade ela abarque essa nova ideia de educação, ela está propensa a mudar a forma que está aí. Na própria dialogia, o Paulo Freire, num livro que se chama Medo e Ousadia, que é um diálogo dele com Ira Shor, ele fala que o fato de nós termos um momento dialógico, isso não tira a responsabilidade do educador de ser a autoridade do processo. Que a autoridade é necessária. O autoritarismo, não. E o Paulo Freire ele fala, ou seja, a autoridade no sentido de ser o responsável pela organização do trabalho pedagógico e do trabalho naquele espaço, ela é necessária, inclusive isso do ponto de vista mesmo sistêmico. Então, ou seja, eu gosto muito de um autor que se chama Fritjof Capra, em que ele traz como que as organizações elas podem gerir a sua própria atividade por meio de uma visão orgânica. E ele fala que em todo sistema vivo há sempre uma célula organizadora, ou seja, a liderança dentro da natureza ela existe. Talvez eu pense que essa vai ser a forma mais curta para que a ciência, em algum momento, comprove a existência de Deus. Se sempre há algo que organiza o todo, talvez eu pense que seria por aí, por a teoria dos sistemas complexos, em que os próprios físicos eles colocam. Eu achei muito proveitoso estar aqui. Foi falado bastante acerca do amor. E, diante de tudo que ouvimos, também me chamou a atenção a palavra indignação, como sendo uma das, quase apresentada como virtude no processo da vida. Eu queria, considerando que essas duas palavras, elas de fato fazem parte da nossa vida, queria saber como fazer a junção dessas duas
posso chamar de porções, dessas duas energias, como fazer essa junção sem desprezar essa dialogia que foi falada? Como você manifestar sua indignação, seja nas ruas, contra alguma coisa que está fora do que se entende que está fora do que se deseja, e ao mesmo tempo manter esse amor, sem desprezar o diálogo. Eu queria ouvir as professoras. Obrigado. O equilíbrio, ele é quase uma equação matemática. Você conseguir equilibrar isso é quase uma equação matemática. Mas eu penso que isso não é humano. Eu acho que a harmonia, na verdade, é o resultado. É o casamento do deus grego, Ares, que é o deus da guerra, com Afrodite, que é a deusa do amor. Na visão junguiana, a harmonia diz respeito ao fato de você integrar o consonante com o dissonante. A harmonia, ela é mais real na vida humana do que o equilíbrio. A gente conseguir ser indignados amorosamente talvez seja o nosso maior desafio.